Olá, olá, boa noite, sejam bem-vindas, essas mulheres lindas. Hoje a gente está tendo aqui nosso encontro da comunidade Gaia Viva, com a presença da Ana Tomás, querida, nossa educadora de muitos anos, nos acompanhando nos Gaias. E esse ano, infelizmente, a gente não conseguiu incluir a Ana para a turma de 2025 do Ciclo Gaia Viva, e a gente falou, trazer para a comunidade, para ter essa oportunidade da gente estar conversando também. Então, bom, acho que antes de passar para a Ana, Lara, você quer trazer alguma coisa? Não é só dar as boas-vindas, é muito bom ter a Ana conosco, é sempre uma conversa boa, adoro ouvi-la, estar na presença dela, e que bom que a gente está aqui reunido para essa conversa. Bora lá! Bom, então, para começar, a gente vai já passar a bola para a Ana. A Ana tem essa coisa de não tem uma descrição para apresentar, né? Eu me lembro a última vez que eu pedi para ela uma mini bio, eu falei, Ana, o que que eu boto na sua mini bio? Ela falou, ai, eu estou me desconstruindo de todas essas formações, coloca o que você quiser. Assim, eu falei, ai, meu Deus, o que que eu vou escrever para explicar quem é a Ana, né? Que é dos movimentos dos desfazer para refazer e transformar. E nesse processo que a gente está aqui da comunidade, uma das coisas que a Ana faz é estar reunindo pessoas para pensar esse estar junto, né? E tem esse movimento de comunidade intencional também dentro da trajetória. Então, a gente convidou ela para compartilhar aqui com a gente esses muitos movimentos, né? Na verdade, a Ana vem da dança e vai dançando por todos esses percursos. Então, trazer esse espaço para você compartilhar com a gente sobre o que fizer sentido de tudo isso que a gente já falou um pouquinho antes. Então, te passo a bola, querida. Muito grata, Nana, Lara, todas vocês aqui, quem vai assistir também pela gravação. É uma honra estar aqui com vocês. E, e aí, como é já de praxe, na Gaia, a gente faz essa sintonização para chegar ai, e gerar esse estado, né? E aí eu vou convidar vocês para uma prática de chegança que ela vai ter muito a ver com a nossa vivência. Vou pedir para vocês olharem para o espaço que vocês estão agora e vai olhando e vai nomeando para você o que você está vendo, o que está na sua visão, o que você vê no espaço que você está. Então, veja mesmo assim, enxergue, nomeie. Aline, bem-vinda. A gente está começando aqui uma sintonização, olhando para o espaço que está cada uma e nomeando o que você está vendo. E aí você deve ter visto parede, teto, chão, móveis, livros, plantas, objetos, animais, outros seres humanos. E agora vou pedir para vocês olharem para o mesmo espaço, mas mudar a lente. Vocês vão enxergar o espaço, o vazio. Então, ao invés de ver, vocês vão ver o objeto, mas ao invés de dar a atenção e o foco para o objeto, olha o vazio, olha o espaço que tem entre você e os objetos, o espaço que tem entre uma coisa e outra, o espaço que esculpe aquilo que você está vendo, e alguns espaços que são bem escondidos, mas a gente sabe que está lá. Tem espaço entre um quadro e a parede, tem espaço entre um livro e outro, entre uma folha de livro e outra folha de livro. Olha esse espaço e veja mesmo. Não evite o objeto, mas põe a atenção no entre, no que esculpe o objeto, no que dá espaço para o objeto existir,
por mais apertadinho que esteja um com o outro, tem um espaço para ele poder existir. E aí o que acontece com o corpo? Se vocês puderem compartilhar, o que acontece com o corpo quando vocês olham para o espaço? Vocês sentiram alguma coisa no físico? O que acontece, Fabiana? A primeira coisa, eu suspirei. Aham. Veio mais. À medida que eu ia olhando nos espaços, entrou mais ar em mim. Exatamente. Então, bem-vinda, Bárbara. A gente está aqui aquecendo, fazendo uma sintonização. Quando a Oi, gente olha, bem-vinda, querida. Quando a gente olha o espaço, a gente produz ou já tem espaço dentro de nós. A gente também toma consciência do espaço dentro de nós, porque tudo que está fora está dentro, né? E tudo que está dentro está fora. Mas a gente vou continuar ainda aqui o aquecimento, né? Essa sintonização. Perceba que a gente foi condicionada a, a perceber conteúdos e não espaço. Então, de uma maneira geral, toda vez que você olhar para o espaço, você vai ver os conteúdos e você precisa treinar a olhar para o espaço. A gente tem todas as condições, a gente tem receptores de espaço e esses receptores foram bloqueados. Então, a gente quer liberar esses receptores, porque é no espaço que as coisas movem. Então, agora que esse espaço já está mais desperto dentro, aquecido em nós, pense o espaço que ocupa seu corpo inteiro, nesse apoio que você está, nessa cadeira, o espaço que tem entre você e o assento, o espaço que tem entre a roupa e a pele, o espaço que tem entre uma orelha e outra, entre um dente e outro, entre um fio de cabelo e outro fio de cabelo, o espaço que tem entre a pele e camadas mais internas da pele, entre essas camadas e os órgãos, os músculos, os ossos, os espaços que tem entre cada órgão, todos os sistemas do corpo, toda a matéria do corpo, ela é composta de células. Então, o espaço que tem entre uma célula e outra, o espaço que tem dentro da célula, entre o núcleo e a sua borda, esse núcleo, que é o que mais tem conteúdo, é composto de muitas partículas, os espaços que tem entre uma partícula e outra, e assim a gente vai adentrando o campo do, do vazio como potencial de manifestação. Então a gente descansa o corpo no vazio, é um descanso que relaxa e expande ao mesmo tempo. É um descanso que expande e relaxa ao mesmo tempo. Bons apoios. Bons suspiros. E esse espaço, ele nos permite uma autorregulação do sistema nervoso. Então, vai percebendo, vai observando, dê espaço para a mente, para que a mente fique na sua potência do vazio, que não precisa estar preocupada, pensando em outras coisas, tagarelando. E assim o sistema nervoso se autorregula. E aí a gente tem outra escuta, outra fala, outra presença. Ah. Então, durante todo o nosso encontro, os microfones podem se abrir a qualquer momento, podem interromper, não me atrapalha no pensamento, quando tem alguma coisa que parece que
precisaria de um pouco mais de dedicação, de espaço, pode chamar aqui e entrar na conversa. E eu estou falando aqui do sítio onde eu moro, em Piracaia, no estado de São Paulo, que é um sítio que faz parte de uma rede comunitária. Então, nos nomeamos de vilas em rede, porque essas vilas foram nascendo dentro de uma mesma associação, mas em tempos diferentes, em ritmos diferentes, com pessoas diferentes. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, vilas que se diferenciam, mas que todas elas fazem parte de uma mesma associação. Essa associação, ela é dona das terras, então a gente comprou as terras com uma doação que a gente fez para a associação e com isso a gente comprou com a associação deu a cada comprador um título e com esse título a gente pode fazer parte fisicamente também dessas vilas, construir uma pequena casa. Em cada vila, a primeira construção é da cozinha comunitária e dos banheiros comunitários. Então, assim, depois que já está pronta essa primeira parte comunitária, essa base, todo mundo pode chegar ou para construir a sua pequena casa ou para montar uma barraca, porque aí todo mundo tem, né, uma estrutura. E uma pequena casa no sentido realmente de desconstruir a ideia de casa e para tirar o trabalho e o custo. Então, você não põe toda a sua energia, todo o seu dinheiro, toda a sua, o seu cuidado para a sua casa privada. A sua casa é pequenininha, é ali o seu lugar de descanso. Aqui a gente tem a maior casa, por enquanto, tem 60 metros quadrados, a menor casa tem 20 metros quadrados. E, e vai variar, vai depender, né, de quantas pessoas estão ali naquele núcleo familiar. Cada núcleo é um título. E com isso a gente consegue ter uma terra que, por menor que ela seja, uma das vilas tem o mínimo necessário para uma terra rural, tem 20 mil metros, e mesmo assim a gente se propôs a não usar mais do que 8% dessa terra para construções. Então, é uma terra realmente destinada à vida rural, a plantar floresta, horta, flores, bosque, o que a gente puder, quiser conseguir. Então, outras duas vilas são maiores, tem 56 mil metros, e também a gente tem essa proporção de usar no máximo até 8%, mas a gente nem chega a isso, porque realmente essa desconstrução da necessidade de grandes construções urbanas que estão dentro de nós e a gente acaba levando ela para a vida rural, né? Tudo começou por uma experiência pessoal de sempre ter a casa aberta, de sempre ter desde que eu morava em São Paulo, ou quando eu fui fazer uma formação da técnica Alexander, que foram 3 anos, lá em Londres, eu montei uma comunidade urbana ali, numa moradia que ia muito além de estudantes morando juntos, né? E depois aqui, quando eu vim para o sítio, há 17 anos atrás, também um lugar para as pessoas virem acamparem, experimentarem, conviverem e criarem. Então, foi crescendo esse processo. Aí, quando chegou em 2019, meu companheiro e eu, a gente, com essa terra de 56 mil metros, a gente começou a achar que já estava na hora da gente oficializar isso e convidar pessoas para assumirem a terra junto e o processo e criarem o processo comunitário. E aí a gente, em janeiro, tomou essa decisão
E quando a gente estava começando a elaborar isso publicamente, aí entrou a pandemia. E aí quando entrou a pandemia, assim, o que eu sentia é, a gente vai deixar cair tudo, não tem nenhum plano pré-pandemia que deveria sobreviver à pandemia. Cai tudo, cai tudo. Então, não, vamos entender o que está acontecendo, é uma coisa grande que está acontecendo, né? Mesmo no começo, que ninguém sabia direito, a sensação da gente é que já era uma coisa grande. E aí, algumas pessoas, amigas e amigos de amigos, gente que a gente não conhecia, pediu para vir passar aqui um momento aquelas semaninhas que parecia que ia durar a pandemia. Então, de repente, a gente tinha um grupo de pessoas aqui. E aí, quando a gente foi entendendo que não ia ser uma semana nem duas, esse grupo de pessoas começou a se organizar e a gente falou: olha, era tudo que a gente ia fazer. Então, vamos praticar isso, né, antes de oficializar qualquer coisa. Então, somos uma comunidade que vai durar o tempo que durar, né? Mas durante esse tempo a gente vai conviver com uma organização comunitária. A gente tinha crianças, tinham pessoas de outro país, então que tinha outra cultura, tinha pessoas que a gente se conhecia muito bem, tinha pessoas que a gente não conhecia, de religiões diferentes. Aí tinha vegano, tinha argentino que não vive sem churrasco, tinha criança, tinham três crianças da mesma idade, três meninas da mesma idade. Uma, a mãe deixava comer o que quisesse, a hora que quisesse, a outra, a mãe era super rigorosa e a outra estava em dúvida do que ia acontecer. Então, assim, muita coisa, teve sempre a mesma cozinha, todo mundo compartilhando. Então, tinha que ter um princípio para sustentar tudo isso. E como a gente já vinha, né, de vidas comunitárias de várias maneiras, eu fui trazendo alguns princípios, não como uma pessoa que se sente na obrigação ou porque é a dona da terra. Não, porque essa é a minha paixão. Minha paixão é pensar princípios, é pensar relações, conexões, como é. Então era por isso. Podia ser uma convidada, eu estaria pensando esses princípios, né? E aí a gente foi cultivando esses princípios, e quando deu 3 meses que a gente viu que a pandemia ia seguir, muitas pessoas ali, né, profissionais, a maioria era artista, então tinha ali, começou a se mover algumas coisas para começar a virar online e tal. Cada um foi voltando para as suas atividades e para as suas vidas nas suas cidades, né? Porque eles era uma coisa bem temporária, mas eu gostei tanto da experiência que aí eu abri para o resto do ano inteiro justo esse formato, que venham pessoas para passar 3 meses aqui, para ter a experiência e para ir embora, para ter o contraste. E porque a gente também não estava ainda preparado para uma, uma moradia, né? A gente precisaria primeiro passar, a gente tinha deixado cair todos os projetos. Então começaram a chegar pessoas. Enquanto tinha lugar para hospedar, podia chegar. Era o número de lugares que a gente tinha, que variava dependendo de composições, né? E aí, assim foi. Então a gente teve 4 levas de 3 em 3 meses das pessoas chegarem, e não chegavam ao mesmo tempo e embora ao mesmo tempo, porque cada um chegava num tempo, dava 3 meses e saíam, e abria espaço para outras pessoas. Aí a gente teve uma eclipse solar no final desse 2020, e eu fui para o terreno do lado, mais afastado ali, e eu sentei ali sozinha para viver esse eclipse. E fiquei ali, né, me deixando permear, silenciando, em estado meditativo. E aí o que aconteceu foi que eu falei: claro, essa terra que eu estava ali era uma terra disponível para venda. Falei: já que a gente ainda está no processo de entender como é que a gente vai transformar a nossa terra,
se a gente começar do zero, a gente comprar essa terra vizinha, porque aí não tem antecedentes, não tem construções já feitas, não tem que lidar com esse lugar de quem chegou primeiro, todo mundo vai chegar junto. Então, a gente fez uma proposta para o proprietário da terra, que aceitou na hora, e aí eu estabeleci esses princípios que a gente tinha desenvolvido durante uma vida inteira e durante esse ano, que eram princípios para apresentar publicamente para quem quisesse chegar. E o princípio, primeiro, era a insustentabilidade do individualismo. Não tem uma coisa para cada uma nesse planeta, não tem. Não tem uma geladeira para cada pessoa, não tem um carro para cada pessoa, não tem um, uma, não sei, um fogão para cada pessoa, não tem uma coisa para cada pessoa. Então, quem vai ter o direito de ter aquilo que é só meu? Porque a gente vem de uma época que o sonho é o individualismo. Imagina o meu apartamento, a minha autonomia, e não precisar dar satisfação para ninguém, a minha vida, chamando isso de liberdade. Mas não tem um para cada um. Então, quem que ficaria? E aí a gente vai entrar na meritocracia. E não dá mais para acreditar em meritocracia, né? Então, nessa insustentabilidade do individualismo, a gente pensou, e se tiver um para muita gente? Não estou falando muita gente, assim, estou falando um para 20, uma cozinha para 20 pessoas, acho bem razoável, né? Um carro para 10 pessoas, uma máquina de lavar para 15 pessoas, e a gente foi vendo o que era viável. Então, o primeiro impulso foi da insustentabilidade do individualismo. Depois, foi reconhecer que nós temos uma formação que nos forjou a querermos ser individualistas. Então, nós não somos comunitárias por formação, não somos. E não adianta a gente querer fazer a forma da comunidade, a gente precisa deixar de ser individualista. Então, o princípio era pessoas que se reconhecem individualistas, que sentem algum incômodo por serem individualistas e dispostas a deixar de ser. Mas a gente não tem nada para colocar no lugar, a gente não tem uma ideia comunitária para preencher o vazio que vai ficar deixar de ser individualista. Então, a gente só vai deixar de fazer, deixar de investir nisso, mas não sabe no que vai investir. Porque quem pode dizer o que é uma vida comunitária sendo um individualista? Da onde vai vir essa ideia genial, né? De um individualista? Então, pessoas que tivessem a confiança e a coragem de se reconhecer e falar, é verdade, eu sou individualista nisso também. Nossa, nisso então. E isso parece ridículo. Por que que eu sou individualista? Para quê? O que que eu ganho com isso, né? Então, é um ato de muita coragem você se expor a algo que você vai ter quase uma vergonha. E aí a gente se dispôs a isso. Bom, se a gente está se dispondo a olhar para o individualismo e deixar de ser individualista sem saber o que é ser comunitário, a gente não podia carregar nenhuma verdade. Ser comunitário é isto. Então a gente começou a trazer uma percepção da revelação das mentiras. A gente vai revelar as mentiras e não buscar verdades. A gente vai olhar para as mentiras que a gente conta. Ah, não tenho dinheiro, ah, eu preciso, sei lá do quê. Ah, sem isso eu não vivo, né? Ah, eu sou assim, quem quiser que me aceite. Então a gente começou a ter um gosto de olhar para as mentiras sem dizer nenhuma verdade. Então era sempre assim, tirar e não colocar nada no lugar, tirar e não colocar nada no lugar. Então que a gente foi ganhando espaço, vazio. Vazio e espaço, como a gente fez um aquecimento aqui,
tem uma função extremamente impactante na nossa existência, porque hoje já se sabe que a teoria do Big Bang não é que tinha uma massa que explodiu e virou milhões de galáxias. É que o espaço foi se expandindo. O espaço foi se expandindo. E quando o espaço se expande, ele começa a dar espaço. E desse espaço surgem conteúdos. E sempre tem mais espaço do que conteúdo. Sempre. Vocês olhem aí no espaço que vocês estão. Olha quanto conteúdo tem, olha quanto espaço. Tem sempre mais espaço do que conteúdo. E uma vez quando instalaram o telescópio mais potente do planeta, que está lá, não me lembro o nome agora dele, a gente podia fazer perguntas para o telescópio. E eu perguntei, quando o telescópio, né, mirava o cosmos, qual era a relação de proporção de espaço e conteúdo? E aí o telescópio respondeu 95% de espaço, 5% de conteúdo. Como a Nana apresentou, a minha primeira formação e minha primeira experiência foi a dança. E eu tenho a experiência muito presente de que a dança não é um corpo da bailarina que se move, é o espaço que move o corpo daquela bailarina. Então, se eu não crio espaço, se eu tenho tensão, se eu fecho o espaço, eu não consigo dançar, porque não é o conteúdo que mexe. Eu abro espaço e o espaço mexe o corpo. Ou eu estou no espaço e o espaço me mexe. É que a gente tem a percepção de quem está mexendo é o corpo, mas não é, é o espaço que está mexendo. Então, abrindo esses espaços, porque a gente não coloca nada no lugar, nenhuma verdade no lugar, mas vai tirando, vai reconhecendo e tirando as mentiras e vai criando esse espaço, a gente percebeu que a gente está criando um espaço de transformação contínua, que não tem lugar para chegar. É um lugar que está sempre se transformando. Então, às vezes, a gente encontra um modo ali de um cotidiano, de estabelecer um cotidiano, e esse cotidiano é entusiasmador, porque nos dá ritmo, nos dá movimento, relações intensificam, e daqui a pouco esse cotidiano ele vai fechando o seu ciclo, e aí a gente se abre para uma outra experiência. Às vezes elas são mais largas, às vezes são mais curtas, mas sempre uma experiência bastante transformadora, né? E os princípios sustentam, que é o princípio de o espaço é mais importante do que conteúdo. Conteúdo é super importante e o espaço é mais importante. Então, quando a gente, por exemplo, vai fazer reuniões, quando a gente faz continuamente, a gente adora uma reunião, adora se reunir, né? Adora se cuidar ali. E quando numa reunião entra algum assunto que, que vai ter divergência, a gente não tem votação, a gente não tem nenhuma metodologia. Tem até metodologias muito interessantes para isso, mas a gente não usa nenhuma metodologia específica. A gente usa o espaço. Então, vai abrindo espaço para todo mundo olhar para aquela proposta, para todo mundo sentir. E aí, quando eu sinto, por exemplo, se eu sinto uma coisa que me incomoda, o que eu sinto? Uma contração, eu sinto um conteúdo, um nó na garganta, um aperto no peito, uma coisa esquisita na barriga, um peso na cabeça, um travar na boca, eu sinto conteúdo. Então, a gente olha para esse conteúdo e fica olhando. E o que acontece quando eu olho para o conteúdo? Ele revela o espaço. O espaço se revela. Aí abre espaço e a gente vai continuando a conversa nesse ritmo, né? Abre espaço para falar o que você pensa, o que você sente, abre espaço para lidar com o que você está sentindo. E aí chega uma hora que os espaços vão se abrindo a tal ponto que a gente chega a um consenso. Mas é quase como se agora o projeto é que nos guiasse, nos orientasse. Ninguém mais é dono do projeto e ele vai dizendo se ele é sustentável ou não, se ele é um conteúdo digno do espaço que a gente abriu ou não, né?
Então, essa quebra de paradigma, esse lugar aonde tira a gente das verdades, tira a gente do controle, da garantia, do planejamento. Tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de sair do planejamento, e a gente vai dando espaço para ela, né? Tá tudo bem você sentir essa aflição de não estar planejando as coisas. Fale sobre isso, a gente dá espaço, e de repente algum planejamento fica sendo possível nesse espaço, né? Então, não é que não pode planejar. Claro que pode, desde que seja com espaço para que esse planejamento não aconteça, com espaço para que tudo mude durante o processo. Então, quem que vai nos guiar, né, com tanto espaço? A natureza. A natureza. Se eu pego e falo assim, eu planejei uma vivência ao ar livre e é um dia de muita chuva, pronto. É uma. Ou a sua vivência é sobre tomar chuva, ou ela vai ser transformada, não precisa ter frustração. Ah, olha o convite que aconteceu, né? Então, com esse processo, a gente vem caminhando há 5 anos, estamos na terceira vila, nenhuma vontade de crescer como vilas, de falar, precisamos. Não, já estava ótimo, mas aí a vizinha, ela falou, eu vou pôr a minha terra à venda, e a terra é colada à nossa, e aí eu joguei publicamente, olha, a gente vai criar mais uma vila, porque está aqui aberto essa possibilidade. Apareceram as pessoas, se não aparecessem, eu não ia fazer nenhum esforço. Mas as pessoas apareceram e foi muito interessante, porque essa terceira vila é uma vila composta de pessoas que eu não conhecia nenhuma delas, eu conhecia uma, e muitas não me conheciam também. Então, eu não sei no que elas estavam apostando, né? Quando eu falo não me conheciam, é porque eu era iniciadora, eu que estava trazendo o movimento. Então, pelo menos, né, o que que tem aí? Não conheciam. Então, achei bastante interessante isso. As pessoas que participam das vilas, então, por enquanto, a gente compra a terra para libertar a terra, porque é uma associação que possui essa terra e ela não pode mais ser comercializada. Se o dia acabar a associação, ela tem que ser doada para outra associação alinhada ao nosso propósito. Mas a gente também é difícil terminar a associação, porque se tiver uma pessoa, a associação ainda existe. Então, fica difícil terminar. E, por enquanto, a terra ela ainda passa por essa transação de compra e venda e dinheiro. Então, o nosso problema não é querer não ter dinheiro, ou querer de jeito nenhum, né? Não mexer com dinheiro, não passa por aí. Mas seria muito legal, em algum momento, a gente ter uma vila que as pessoas possam entrar de várias maneiras. Hoje, ainda só é possível entrar na vila comprando um título, porque esse título pertence a alguém que colocou o dinheiro para viabilizar a compra da terra, na promessa de que esse título um dia vai ser vendido e, e você vai ter esse dinheiro, que não é uma especulação, ele rende a cada ano o mesmo índice que rende um aluguel, IPGM, IGPM, eu acho que chama. Então não é nada não, 3% ao ano, não é uma especulação, né? Mas ou tem pessoas que compraram o título para viabilizar, e tem pessoas que compraram o título para entender se ia ficar ou não, e tem pessoas que compraram achando que ia ficar o resto da vida, mas encontraram outros movimentos, outros processos. Por enquanto, todo mundo que passou por aqui passou e saiu de uma maneira amistosa, amigável, né? Parceiros, ampliando, inclusive, dois casais que saíram, eles saíram e criaram não, entraram em outras vilas que são vilas irmãs, né, dessa rede. Então, neste momento, a gente tem ainda esse processo que para entrar é uma compra de título, e uma vez que você compra o título, você
talvez uma outra geração que pega e fala assim, eu não paguei nada para esse título, eu herdei esse título da minha mãe, do meu pai, ou alguém que era da vila me direcionou esse título, e aí talvez ele já pare de ser um título pelo dinheiro, né? Pode ser assim, olha, a gente está precisando de de alguém muito craque em agricultura. Para que a gente pode doar esse título para vir aqui nos fazer, sei lá, né? Estou inventando alguma coisa para entender que tem outras maneiras que não seriam dinheiro, mas nesse momento ainda é assim, né? E de uma maneira geral, eu posso dizer que a gente está caminhando é, eu sinto que por conta deste lugar de abrir espaço e não ter foco e que os 5% que a construção de alguma coisa ela seja permeada pelos 95% de vazio. Então, a gente está numa fase que eu reconheço como adubando essa terra, literalmente, porque era tudo pasto degradado e a gente está reflorestando tudo, mas entre nós também. Então, assim, a gente não tem uma. Hoje a gente ainda não tem uma prioridade de algum projeto, né, que a gente vai lá e faz para se autossustentar. Todo mundo que está nas vilas ou tem um trabalho compatível para poder estar aqui, ou estar em qualquer outro lugar do mundo, porque a gente também tem pessoas das vilas que passam um período aqui e outros períodos em outros lugares do mundo, porque são estrangeiros, só pode morar aqui no Brasil por 6 meses. Tem uma outra família brasileira, mas que mora no Canadá, então passa 3 meses aqui. Mas tem pessoas que moram aqui continuamente, e essas pessoas, ou elas têm alguma reserva que elas possam ter se sustentar sem precisar, neste momento, trabalhar, ou elas têm um trabalho compatível para estarem aqui. E com isso a gente fica cultivando relação, cultiva relação, que não tem nada mais valioso do que relação, né? Então a gente fica cultivando isso, estar junto, conversar, fazer um processo, um projeto, uma peça de teatro. Agora a gente está cantando, então a gente tem um grupo de canto nesse momento. A gente faz o bar uma vez por mês, a gente faz um acampamento de verão, um acampamento de inverno. Eu faço vivências mensais, é o meu trabalho, que é compatível com o processo, e aí todo mundo da vila me apoia nisso e participa à vontade, é livre para todos da vila participarem também, viverem a experiência. Então, a gente está nessa fase, mas eu sinto que a gente vai caminhar para uma fase onde a gente possa juntos criar alguma coisa sustentável, financeiramente, que sustente as vilas, que sustente os moradores. Mas para isso precisa, sim, realmente ter um tipo de relação que atravesse qualquer desconforto em relação a lidar com dinheiro, a lidar com serviço, a entrega, porque de repente você faz alguma coisa que sustente todo mundo, mas que nem todo mundo trabalha ali naquilo, porque são dinâmicas e isso tem que estar tudo bem, da mesma maneira que pode ter é, associados da vila ativos e que não moram aqui. Então, quando a gente se sentir, assim, bem, bem confiantes mesmo no processo e saber que não é sobre comparação, competição, né? Tudo isso estiver caindo, todas essas mentiras virem à tona e a gente deixar cair e os espaços se abrirem, eu acredito que vai surgir a nossa empresa comunitária, sei lá do que, né? Mas que gere esse sustento. Neste pé que estamos, quero deixar aberto aqui para saber se vocês gostariam que eu desenvolvesse algum tipo de experiência ou para deixar mais profundo alguma dessas coisas que eu trouxe. Como é que vocês estão aí? Como é que chega para vocês nessa pesquisa que vocês estão com a vida comunitária e muitos com a experiência também, né? Eu estava pensando que eu tive uma experiência, não sei se é experiência comunitária, mas enfim,
quando eu fui morar em Portugal para fazer um mestrado, o meu segundo ano foi compartilhando apartamento com pessoas totalmente diferentes de mim e é desafiador, principalmente porque não cada um chegou lá em algum momento, né? Então, e também ficaria fica em momentos diferentes, então era uma coisa de passagem. Eu acho que isso daí dificultava, né? Criar algumas, não que fosse impossível, né? Mas criar alguns combinados, né? Mas eu achei interessante porque isso daí foi com 46 anos. Então, assim, foi minha primeira experiência morando com outras pessoas que não da minha família. É, mas eu vim, né, de lá para o Brasil com mais vontade ainda de ter lugares assim, mas aí sim, de repente, pensar com amigos, e aí vão surgindo algumas coisas, as pessoas vão compartilhando também, né? Vilas que vão sendo criadas, que estão sendo criadas, e aí eu percebo que é um movimento que está acontecendo do tipo, principalmente assim, com quem você gostaria de envelhecer, né? Então, não sei, eu gostaria de ouvir se tem essa questão também, se é conversado sobre o envelhecer numa comunidade assim. Sim, você sabe que a gente tem todas as idades aqui, desde bebês até pessoas mais idosas. Para falar aqui o que eu vou trazer, eu vou falar uma experiência pessoal. Quando eu tinha 21 anos, eu comecei a dar aula numa escola de teatro, escola maravilhosa, e ali eu tive a oportunidade de estar em contato com pessoas incríveis. Então, muito cedo, e eu estudava filosofia, e eu dançava, e eu fazia coreografia para teatro, e eu fazia preparação de corpo para Globo, era assim, aquela vida da juventude. E aí eu comecei a conhecer pessoas que chegaram em lugares que todo mundo deseja chegar. Então, eu conheci pessoas muito bem-sucedidas, pessoas ricas, pessoas famosas, pessoas realizadas naquilo que faz, né? E inteligentes. E, e eu fui ficando porque tem uma coisa particular minha, assim, a minha coisa preferida neste mundo é gente, é ser humano. Eu gosto amo as plantas, acho fofos os animais, mas é ser humano que me encanta. Então, com esse encanto por ser humano, eu ia ficando muito íntima das pessoas, né? Tava ali, daqui a pouco, na casa das pessoas, e aí essa intimidade sempre revelava a mesma coisa, uma sensação dessas pessoas, né, que chegaram lá de insatisfação. E aí eu tive um insight. Falei, nossa, me cortou muito o caminho. Não é o caminho do dinheiro, não é o caminho do sucesso, não é o caminho da fama, não é o caminho da inteligência, não é nada disso, porque essas pessoas todas estão chegando lá e elas não se sentem realizadas. Elas têm questões importantes e sérias, e às vezes um colapso mesmo, depressão. Uau! Foi incrível ter percebido isso lá na infância. Então, eu ganhei um amor e um respeito muito grande pela desilusão, por cair o véu da ilusão. Lá na frente, por conta do meu processo educacional, da desescolarização, né, de um outro assunto da minha vida muito importante, muito central, eu era chamada para ir em comunidades para poder falar sobre processos educacionais fora da instituição. E foram algumas comunidades no Brasil, na Argentina, na Colômbia, em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, acho que foi por aí.
e em todas elas, comunidades que se juntavam para realizar um sonho, e eram amigos que se juntavam, e todas elas estavam passando por crises. E a crise, às vezes, criava um muro. Teve uma comunidade na Bahia, assim, tinha um muro no meio da. Falei, por que que tem esse muro aqui? Ah, porque esses daqui, dois não podem mais se ver, né? E aí, desilusão, desilusão. Ah, então, quando me veio, vamos criar uma comunidade que não seja idealizada, que não tenha ideais. Então, não me importa se as pessoas são amigas, o que que as pessoas querem, em quem elas votam, qual a expectativa delas, não me importa nada disso. Não tem questionário, nada. Eu, eu sou a, des- eu sou a que desilude as pessoas, né? Essa é a minha função aqui ainda na comunidade. Então, as pessoas, antes de mais nada, elas querem chegar aqui, elas conversam, todo mundo fala, conversa com a Ana. E não é conversa com a Ana, porque eu decido nada, né? Depois vai para a comunidade. É porque eu vou desiludir essa pessoa, que eu tenho amor por isso. Então, a pessoa chega cheia de sonhos, de fantasias, é porque eu quero isso, eu quero aquilo, e eu preciso disso, eu preciso daquilo. E aí eu vou desiludir ela, vou dizer que ela não vai ter nada disso garantido, pode ser que ela construa condições disso, mas não tem nada disso garantido. E é justo a gente ainda está numa fase de cultivar esse solo. Então, o que é que você pode trazer para cá? E a maioria fala assim: bom, eu acho que eu vou procurar outro lugar. Então, é, a coisa que mais me encanta nessa comunidade é ver pessoas de culturas diferentes, de idades diferentes, status sociais diferentes, países, culturas diferentes, com convívio, com uma base livre de ameaça. Essa é uma Esse é um lugar muito importante, assim, que ninguém se sinta ameaçado. Ninguém está ameaçado, olha, você pode ser expulso, então você tem que fazer isso, alguém pode não gostar. Livre de ameaça. A gente trabalha muito para caírem as ameaças. Porque quando eu me sinto ameaçada, eu preciso me defender. E o ataque é a melhor defesa. E com o ataque, o que resta é contra-ataque. E aí não tem fim. Então, livre do campo de ameaças, essas pessoas que não se conheciam e nem seriam amigas aí mundo afora, por causa da diferença de idade, por causa da diferença de interesses, elas convivem aqui de uma maneira muito possível, amorosa, amorosa, né? Respeitosa. É muito incrível isso. É muito incrível. Assim, realmente tem pessoas que se ela tem gente, a gente tem dois casos aqui que eu amo, que é assim. A esposa queria muito e falou: "Não, é isso que eu quero" e tal. E o companheiro falou: "Bom, vamos ver se o casamento ele consegue atravessar isso e assim, a gente só vai porque não é um lugar que a gente precisa ficar. Aí vamos ver o que acontece, mas o projeto era da esposa. Então, a mulher que veio, a mulher que comprou o título, a mulher que construiu a casa, a mulher que fez o movimento todo acontecer. O marido foi vendo que não era tão ruim assim, foi chegando, e são pessoas que nunca escolheriam viver em comunidade, muito menos com esse tipo de gente. São adoráveis, são pessoas que toda vez que chegam aqui, é uma sensação de alegria. São pessoas que contribuem muito e elas não querem, não participam das reuniões, por exemplo, porque elas não vieram aqui para construir uma comunidade, elas vieram aqui meio de gaiato, mas elas são pessoas incríveis. E tem isso, ninguém é obrigado a nada, ninguém é obrigado a participar de reunião. Tem o estatuto que deixa bem claro coisas que você não pode fazer. Por exemplo, você não pode ter propriedade privada porque é uma associação, é uma terra rural, então não pode ter divisão. Então a pessoa que entra aqui, ela já sabe que ela não está na propriedade privada. É claro que ela tem uma casa privada que ninguém vai te tirar de lá, ninguém vai te perturbar, mas aquela casa é da associação.
que você, se um dia você sair e quiser vender seu título, vai vender acoplado a essa casa e o dinheiro vai para você, porque foi o seu investimento. Então a gente quebrou esse lugar, assim, que para mim é muito importante, que é o ambiente com a disposição das pessoas que faz a gente ser amigos. As pessoas que moram aqui são os meus melhores amigos, minhas melhores amigas, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas não seriam minhas amigas e meus amigos em outro contexto, porque idade muito diferente ou experiência de vida muito diferente. Mas aqui nesse contexto viraram. Então é muito lindo. E sim, a gente não tem, a gente tanto conversa sobre isso que a gente tem uma conversa que uma vez eu puxei, porque um dos outros assuntos preferidos para mim é a morte. E aí, e aí eu comecei a ter uma percepção mais lúcida sobre o que eu quero da minha morte, né? Como é que eu gostaria que todo mundo me acolhesse na minha morte? Então, eu puxei uma conversa assim: olha, eu queria que vocês soubessem que eu gostaria que acontecesse quando eu morresse. Pô, eu quero envelhecer aqui, né? Se eu já tô encomendando as conexões ali que vão acontecer na morte, então. E aí, quem já tinha isso, claro, também, ou outras pessoas foram até pesquisar, e outras pessoas falaram, pelo amor de Deus, sai para lá com esse assunto, né? Então, hoje eu vejo as crianças crescerem aqui, os adolescentes. Então, tem criança que chegou aqui com 8 anos e agora tem 13, né? Então, a gente vê essa passagem, gente que nasceu aqui. Sim, somos amigos. Ana, você viu que a Marcela está com a mão levantada? Diga, Marcela. Oi, Ana, eu queria ter uma outra abordagem sua sobre o vazio, é, ligado à desconstrução, tá? Eu estou num processo de desconstrução e reconstrução meio bagunçado aí. Quando você deu o exercício do vazio, eu tive uma reação totalmente diferente da Fabiana. Eu fiquei rígida e parei de respirar. E eu acho que tem muito a ver com o meu momento, porque esse processo de desconstrução começaram a aparecer muitos vazios. Isso aí está me deixando muito ansiosa, porque junta várias situações. A primeira é que eu vou fazer 60 anos, aí eu falo, ai meu Deus, não vai dar tempo, a régua está curta, aí eu perdi tempo, devia ter feito isso antes, fica devaneando em coisas inúteis até, né? Então eu queria saber de você como ocupar esse vazio, Hum, porque eu não tinha, né? Assim, foi uma novidade para mim muito interessante. Algumas dicas, né, para eu, não sei se a palavra é essa, ser mais eficiente, ou então, ok, tem seu tempo, é assim mesmo. Assim, fala um pouco sobre isso, do vazio diante da desconstrução. maravilhoso, Marcela, maravilhoso. Tem um vazio que é o vazio existencial, que é o vazio da falta. Mas tem esse vazio, que é o vazio que tudo permite, que tudo move, que a vida acontece nele. Então, eu vou te trazer como é que eu vejo isso, tá? A gente não sabe de onde a gente veio, pelo menos eu acho que ninguém sabe. Posso ter crenças e tal, mas eu acho que ninguém sabe de onde a gente veio, ninguém sabe para onde a gente vai e ninguém sabe o que a gente veio fazer aqui. E a gente somos seres vivos, a gente usa a palavra vida, mas a gente não tem ideia do que é vida. Essa é a minha percepção. Então, diante disso, é sendo um ser humano racional, com uma capacidade limitada, né, de alcançar esse todo, esse vazio dá muito espaço para a gente poder mexer com isso. Então, vou te trazer a maneira que eu percebo, tá? Eu percebo que existe uma
E as coisas que eu só percebo porque elas são observáveis. Eu não sustento crenças não observáveis. Ah, tem que acreditar, não sei quem te contou. Não, eu preciso sentir isso na pele e observar isso. E aí eu vou te dizer o que que eu observo. Que existe uma, um mistério, que é uma força criadora. E esse mistério, e essa força criadora, que eu não ponho nome, para mim é inominável ainda, esse mistério, ele vai manifestando. Esse mistério é um grande espaço, é um grande vazio. E ele vai manifestando infinitas maneiras de manifestar a vida. Então, eu posso chamar essa fonte de vida. E aí, cada um de nós, e tudo que é vivo nessa existência, é manifestado por essa mesma fonte. Mas essa mesma fonte, ela não pode ser uma fonte, se, se você vai pensar em religião, ela não poderia ser me vem monogâmica, não, é monoteísta. Não pode ser monoteísta, porque são muitas diferenciações. Então, ela deve ser muito plural, ela deve ser uma unicidade plural, né? É o que eu fico observando. E por que que é uma única fonte, apesar de ser plural? Porque está tudo interconectado. Não tem a turma daqui que foi criado por essa fonte, a turma de lá que foi criada por aquela fonte. Está tudo interconectado. Minerais, vegetais, animais, humanos e inteligência artificial. Eu ainda venho com essa de achar que a inteligência artificial ela é produzida por essa mesma fonte também. E usa o ser humano para isso. Então tá. Seríamos então, vou falar do aspecto humano, seríamos então extensão dessa fonte. Somos extensão. E eu estou chamando essa fonte de vida, então nós somos extensão dessa vida. E me parece que a vida, por ser uma força criativa, ela quer criar. Ela quer criar, ela quer se conhecer na sua criação. Então nós somos extensão. Mas nós quem? Uma vibração antes de ser humana, uma vibração que é singular, né? Uma vibração que tem uma estrutura. Essa vibração, se eu for um passo mais adiante, eu vou encontrar, porque, por exemplo, eu estou te vendo aqui, Marcela, e você tem uma aparência, né? Eu vou te reconhecendo e é capaz que eu te encontre no outro encontro, né? Ah, lembro de você. Eu sei que você é a Marcela, mas se eu olhar você antes da aparência, eu vou ver ossos, músculos, órgãos, tecidos, e eu não vou reconhecer que é a Marcela. É um ser humano. Então, vamos lá, porque esse passo a passo. Fonte, vida, manifestando extensão, essa força vibracional, essa vida que nos faz existir como singulares, porque eu observo que somos singulares, eu observo que cada um de nós tem uma estrutura única nesse mundo, que não existe o mesmo mundo para todo mundo. Aí essa vibração gera essa humanidade, que não tem uma aparência tão definida, e esta humanidade gera uma aparência relacional, que surge das relações, que surge do encontro. Então, se eu falo uma língua, a minha musculatura do meu rosto se comporta de uma maneira, outra língua outra, e eu teria outro formato. Se eu fosse alemã, o meu rosto teria outro formato. Então, a minha aparência ela é o jogo relacional, né? Então, esta aparência, ela é o princípio que a gente pode chamar de ego, no melhor sentido da palavra. O ego para mim é como olhar para o céu e ver as nuvens. Aí você fica ali contemplando as nuvens e elas estão mudando o tempo todo. Elas aparecem, elas se transformam, daqui a pouco fica tudo nublado, daqui a pouco não tem nuvem nenhuma, essa passagem contínua. Então, o ego é essa passagem contínua. Então, a aparência é uma passagem contínua. Tudo que estiver conectado com a extensão
toda a nossa consciência, a nossa experiência conectada a essa extensão que nos sustenta, que sustenta a vida, tem muita força. E aí é um vazio sem falta. É uma quem pratica meditação profunda, quem tem algumas experiências com alteradores de consciência que te leva para esse lugar antes do ego, tem uma experiência de outra manifestação. Nossa, aqui não tem falta. Aqui a vida a vida é. Não falta nada, eu não preciso fazer alguma coisa para ser, eu não preciso ser alguém para ser reconhecida, aceita. É a vida se manifestando e a vida cuida da própria vida, tanto ali. Mas esta vida que cuida da própria vida, ela gera efeitos, e um dos efeitos é o ego. Então, toda vez que o ego volta e se reconhece como criação dessa força criadora, se sente nesse lugar totalmente abarcado pela vida. Quando o ego começa a ficar mais ocupado com seus efeitos, porque esse ego ele vai ter uma nacionalidade, vai ter um gênero, vai ter uma identidade, esse ego vai ter uma profissão, um título, vai ter uma conta bancária, vai ter um status. Tudo que esse ego vai gerando, se essa força, né, se esse ego, essa passagem celeste que o ego é, se vira uma coisa fixa, um apego, a gente vai chamar isso de ego ferido, porque é insustentável. A coisa não vai ficar, você não vai ter essa aparência para sempre. Você não vai se reconhecer no seu gênero da mesma maneira fixo o tempo todo. Você vai transformar a sua sensação de nacionalidade, você vai transformar a sua relação com o trabalho. Então, tudo é uma passagem. Se eu quero fixar o que é passagem, eu vou ferir. Bom, esta civilização é uma civilização que sustenta egos feridos. Por quê? Porque é uma civilização que, quando nasce um bebê, que nasce um ser humano, um bebê humano, então nasceu um ser humano, imediatamente esse bebê é transformado em recurso humano para ser útil para um projeto civilizatório. Então, aonde que a nossa civilização coloca energia e fala, é isso que tem força? No nosso caso, neste momento, né, dessa civilização que a gente nasceu nela e ela está em transformação, essa civilização, a base dela é a separação. Essa civilização, ela inaugura quando o ser humano se sente separado da própria natureza. O ser humano é dominador da natureza. Então, com a separação, inaugura a dominação. Com a dominação, vem o poder. E com o poder, nos dias de hoje, dinheiro, reconhecimento, sucesso, likes, seguidores. Olha que ridículo que a gente chegou. Seguidor é uma coisa que tem força. Seguidor na rede social. Like é uma coisa que tem força, né? Então, são coisas que estão tão distantes da fonte que elas não têm força em si, porque voltando à minha história pessoal, quando o meu ego ele para de ser criatura e quer ser criador, e ele não sustenta isso, mas aí ele começa a fazer, a querer reconhecimento, a produzir, a ser útil, a ser eficiente, a ter um lugar nesse mundo. Conforme ele vai conquistando tudo isso e recebendo medalhas por causa disso, dinheiro por causa disso, reconhecimento por causa disso, ele não se sente pleno. Então é desesperador, porque é uma falta. Quanto mais eu chego lá, quanto mais eu conquisto, mais a sensação que eu tenho de que, caramba, então o que é que eu preciso fazer ainda? Porque eu não me sinto plena, me sinto na falta. Então, o ego ferido é muito útil para essa nossa civilização, porque vai ser a sustentação do capitalismo, porque você vai vender e comprar coisas que vão
momentaneamente preencher essa falta vai aumentar e você tem mais coisa para comprar e para vender. E toda a disputa de poder e toda a disputa de dominação. Então, este vazio e essa falta, ela não é da vida. Esse vazio e essa falta é da separação e da desconexão. Tanto que alguém pode chegar a grandes realizações, por isso que eu digo que é observável que isso não tem força, que tem pessoas que podem chegar a grandes realizações, mas entrar num colapso tão grande que, por mais que a vida continue pulsando, por mais que a vida continue ali, a fonte manifestando a sua extensão, que é a sua existência, esse colapso fez esse ego se desconectar. E aí cai na depressão, chega a se suicidar, porque não tem sentido a vida. Mas não porque a vida não está lá, não está lá, é porque eu colapsei a ponte. Então, na minha prática pessoal eu vou até o ego, eu acho o ego importantíssimo, eu vou até o ego e volto sempre para a fonte. Ai, que delícia! Aí, quando eu volto para a fonte, sabe o que a fonte faz? Ela começa a borbulhar uma coisa dentro de você e fala: vai, participa dessa vida, vai, participa, minha filha, vai para essa vida. Experimenta, experiencia, arrisca, da sua maneira, do seu modo, com o seu olhar, não é sobre certo, não é sobre errado, faz acontecer. E aí você vai lá e participa, aí aprende um monte, né? Aprende errando, aprende acertando, aprende gozando, aprende chorando, você aprende um monte. E aí você tem sempre para onde retornar. Você volta ali para esse lugar que nada finaliza. Isso tem força. Nada finaliza isso. Pode ser que as nossas experiências de colapso e você não encontra mais essa conexão, mas ela está lá. Aí eu volto lá para a fonte. Então, eu sou uma meditadora contínua. Eu medito todos os dias e a minha meditação ela tem a ver com esse silêncio, esse espaço. Eu reconheço a mente egóica, que é a mente que sabe, que quer, que planeja, que tem certezas, que sofre. Eu reconheço a mente egóica, eu aquieto a mente egóica e venho para a mente nessa integridade corpo, mente e espírito. Essa mente-corpo. E a mente-corpo é vazia, silenciosa, espaçosa. Aí eu fico nessa mente-corpo, nesse vazio, e contemplando a nuvem. Só que em vez de olhar para o céu, eu olho para o próprio corpo e percebo o corpo nuvem. Percebo esse corpo nuvem. Acabei de criar uma vivência, tá? A vivência corpo nuvem. Nunca tinha falado isso antes e eu falei isso agora. Então, pronto. Daqui a pouco vocês vão ver anunciada a minha vivência corpo nuvem, como se eu tivesse pensado nisso há séculos, né? Então, eu fico ali no corpo nuvem. Aí, observando, uau, como eu sou ser da transformação contínua, da mudança. E quando tem espaço para isso, como o corpo se integra como uma unidade plural. Uma unidade plural, a gente é composta de tantos sistemas, de tantos órgãos, de tantos movimentos, de tantos ritmos diferentes, e eles se aceitam nessas diferenças, né? Então eu fico ali, respirando nisso. E eu estendo isso para fora, então eu fico observando também o céu, fico observando as pessoas. Olha essa pessoa, como ela está mudando diante dos meus olhos. Fico observando o cheiro. Olha esse cheiro, como ele vai mudando diante das minhas narinas, olha esse som. Então, fico contemplando o movimento, contemplando a manifestação da vida acontecendo. Isso é o meu estado meditativo, que eu pratico diariamente porque eu sei que eu fui forjada a viver na separação. Eu fui forjada a me separar da própria natureza, dessa fonte da qual somos todos extensão. Então, eu pratico isso porque eu pratiquei demais durante a vida a separação, né? A desconexão.
E aí é incrível, não tem esforço, porque é a natureza fazendo, não preciso me esforçar, não preciso tentar aquietar minha mente, não é sem esforço. Ouço, fico ouvindo os passarinhos, agora eu estou ouvindo aqui os grilos, e eu fico dando atenção e percebo a modulação. Pronto, tem esforço, né? Não é que eu estou tentando chegar a lugar nenhum. Então, Marcela, este vazio, a desconstrução nos abre espaço, se eu não colocar nada no lugar, ela nos abre espaço para esse colapso pessoal, social, civilizatório que a gente foi induzido a viver, se reconstituir, se reconstruir. E aí eu vou voltando para esse campo. Sustento o vazio, porque não é um vazio existencial, é um vazio potencial. E aí, nesse vazio, tudo está em movimento, em transformação. Então, cai, por exemplo, as verdades. Eu preciso ser eficiente, eu preciso ser alguém nessa vida, eu preciso colaborar. Não, cai tudo isso, cai. E só quem não viveu ou não vive ainda, não lembra de quando era criança, que a gente sempre viveu assim quando criança, quem não viveu essa experiência, que tem a dúvida de que aí eu vou ficar parada e não vai acontecer. Não, vai acontecer tudo. Porque este vazio, esse silêncio, essa paisagem, esse corpo nuvem, ele é extensão de um movimento que gera em nós uma força de participação. Então, você vai participar. O que temos para fazer? Limpar banheiro? Bora limpar banheiro. Fazer arroz e feijão? Vamos fazer comida. Estamos precisando plantar? Vamos plantar. Estamos precisando acolher essa pessoa? Vamos acolher essa pessoa, né? Precisando conversar sobre isso? Vamos embora conversar. Levantar a parede? Vamos levantar a parede. E cuidar de alguém doente? Vamos cuidar de alguém doente. É participar. E, nesses espaços todos, sempre surge uma coisa completamente singular, assim. Nossa, eu estou com muita vontade de fazer isso. Posso fazer sozinha? Vai lá e faz. Precisa de mais gente fazer? Convida os outros. Alguém vai aceitar. Se ninguém aceitar, começa a perguntar: por que será que ninguém está aceitando? Será que é porque o que eu estou fazendo é muito incrível e ainda não chegou nas pessoas? Ou será que é porque ainda não tem força? Não quer dizer nada que as pessoas não... Ou quer dizer alguma coisa, mas não quer dizer alguma coisa definitiva, né? Então, eu vou lá insistindo, investindo. E aí, assim, este lugar faz com que cada um tenha uma vila. Então, eu posso estar aqui vivendo no meu paraíso e alguém do meu lado, no mesmo momento, vivendo o seu inferno. Porque não tem, essa vila não existe. Depende do quanto eu estou conectada à extensão dessa fonte para que seja um campo criador e criativo, e não um campo perfeito e idealizado. Cair a idealização é muito importante, cair as ideias é muito importante. Isso é... As ideias e as idealizações são tentativas do ego ferido compensar alguma coisa. Então, Marcela, como é que você se sente quando eu te trago isso? Eu me sinto que muito do que você falou eu já estou fazendo. Ai, que bem. E, e aí eu acho que por essa coisa do mundo que vivemos, sei lá como é que se fala, a gente acha que sempre é pouco, né? Que não é o suficiente, ou que não tá bom, ou que não vou chegar a lugar nenhum. E na realidade, acho que para mim também falta um pouco de meditar, sabe? Eu acho que essa coisa da meditação é, falta para mim. E acho que isso também vai me ajudar muito. Mas eu acho que muita da ansiedade eu posso jogar fora. Que você já me ajudou a enxergar muita coisa. Você pode E vou- inventar a sua meditação, uma meditação muito assim que realmente faça sentido para você. É, Inventa, né? uma coisa bem particular, porque aquela coisa
do silêncio completo, de se desvincular de tudo, eu tenho muita dificuldade. De repente, a hora que eu olho, eu levantei e nem percebi que eu fui embora. Aham. Então, acho que Olha, tem. eu gosto muito de ficar ouvindo fora, eu fico ouvindo, sem julgar, sem qualificar, sem classificar, sem tentar nomear, eu fico ouvindo, assim, e admirando, né? É que eu estou num lugar que os sons são muito bonitos, são muito fáceis de admirar. Então, fico ouvindo o vento, fico ouvindo os pássaros, os bichos. Isso me ajuda. Eu que vim da dança, também dançar me ajuda muito nesse processo. Eu não suportava nem a palavra meditação, eu achava coisa assim, para mim era meditação, era o fracasso de quem ainda não tinha entendido que dançar é que realmente faz sentido, né? Então, eu não precisava meditar, eu dançava, para que eu vou meditar? Né? Que perda de tempo. E aí a meditação que me pegou assim, eu não fui atrás dela não, foi ela que veio atrás de mim e me alcançou. Eu falei, uau, o que é isso que está acontecendo, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer é de deitar toda noite assim, de barriga para cima, os braços soltos, bem descansada. Eu sempre olho o vazio. Essa é uma meditação que eu faço continuamente. Eu olho as coisas, e eu ativo a visão do vazio. Fico vendo o vazio entre as coisas, né? Por isso que eu talvez seja bagunceira, porque eu não vejo a bagunça, eu vejo o espaço, né? Bom, então eu estou lá deitada de barriga para cima, já olhei o vazio, deixo as pálpebras cobrirem os olhos, aí eu fico vendo as pálpebras do lado de dentro. Olha que delícia, né? Ficar vendo as pálpebras. Tudo isso em silêncio ali, sem conduzir nada, sem nenhuma orientação. E aí, uma das coisas é se tem alguma coisa que me incomodou durante o dia, se tem alguma coisa que está mal resolvida, eu trago para o corpo. Então, aonde no meu corpo essa situação, essa fala, essa escuta, essa condição, aonde no meu corpo isso afeta? Aí eu sinto em algum lugar a tensão, e aí eu esqueço agora o acontecimento e vou lá para a tensão. E fico observando como uma nuvem no céu, fico observando. E eu vejo ela modular, eu vejo esse lugar que ele está vivo, que ele está se transformando. Aí, deste lugar, outras partes do corpo vão ficando mais presentes, até que eu viro um corpo inteiro. Aí, eu faço uma coisa que eu adoro fazer, por isso que eu faço toda noite, que é assim, eu tomo consciência de que vai ter um momento que eu vou pegar no sono e que eu vou entrar no sono profundo. E neste momento que eu entrar no sono profundo, tudo vai desaparecer. Eu vou desaparecer. O mundo lá fora vai desaparecer. Sabe que acontece isso todas as noites. Quando a gente entra nas ondas deltas, no sono reparador, no sono profundo, toda noite, tudo desaparece. Tudo. Você não está sonhando. Você não tem consciência nenhuma. Então, eu penso nisso, porque eu acho extraordinário. Então, eu tomo a consciência de que eu vou morrer. Todas as noites eu morro. E aí, até hoje, eu tenho renascido, né? Aí eu renasço e aí eu vou levar isso para o dia. É bom demais morrer todos os dias. Porque morrer todas as noites é maravilhoso, é o sono reparador, é aquele sono profundo, é aquele que te descansa. Então, como é que eu morro acordada? Como é que eu morro sem as ondas delta? Então, deixo morrer minhas ideias, minhas opiniões, deixo morrer, vou deixando morrer. E quanto mais eu deixo coisa morrer, mais participação eu vou sendo convidada na vida. Vou participar. Porque eu vejo que tem alguma coisa ali, ou porque alguém me chama para um atendimento, né? Eu trabalho lendo mapa numerológico,
também é minha paixão nos últimos anos, e fazendo acompanhamento de pessoas que querem ganhar esse espaço, né? Então, online, e nesse final de semana a gente vai ter aqui, 28, 29 e 30, uma vivência presencial pequenininha. Também tem acontecido isso, os encontros têm sido menorzinhos. E para mim, assim, se uma pessoa vem, tem encontro. E, e é um encontro justo de ensinar a ler mapa numerológico de uma maneira intuitiva. Então, esse final de semana, quem quiser vir aprender a ler mapa numerológico, está convidado. Então, aparece, por exemplo, nessa conversa, apareceu uma vivência corpo-nuvem. Então, em algum momento, esse ano não, porque eu não vou mais abrir nenhuma vivência para esse ano, mas o ano que vem, se isso se sustentar, eu vou criar uma vivência e vai chamar Corpo Nuvem. Adorei. E graças a vocês aqui, esse encontro, essa conversa que vai gerando, porque quando o sistema nervoso da gente, o nosso sistema nervoso, que é o que nos faz humano, ele não está sozinho, ele é uma rede, ele é uma conexão. Então, se o meu sistema nervoso ele está desalinhado, eu vou trazer para um ambiente o desalinhamento, e se ele está alinhado, eu vou trazer para o ambiente o alinhamento, e se ele está aberto, vão surgir pérolas assim, né? Alguém me deu essa visão, esse convite, e eu aceitei aqui. Então, essa troca contínua, né? Então, para que ser eficiente se a vida já te dá tantas possibilidades de você participar da vida, de você ir lá e pôr a mão na massa, de alguém te chamar, né? Tudo bem, Marcela? Tudo perfeito, ótimo. Bárbaro, muito obrigado, viu? Bem Então, legal, adorei, na adorei. verdade, toda essa fala, toda essa conversa, ela foi secundária. O que realmente aconteceu aqui entre a gente, né? Você com a sua questão e eu aqui te escutando e trazendo, o que aconteceu foi corporal, foi no sistema nervoso, foi no lugar mais sutil, mais inconsciente. Então, não é sobre aprender alguma coisa, adquirir, fixar uma ideia, comecei a falar, né, sobre é, ter um espaço aberto, não ter nenhuma verdade, não ter nenhum ideal, para poder gerar esses movimentos, e alguma coisa vai mover no nosso corpo. A gente está achando que quem está movendo é a fala, mas não é. Aí o corpo moveu, ele organiza alguma coisa e ele cria um pensamento, ele cria uma razão, ele cria uma percepção. Então, para que a gente vai fazer um trabalho insano com o ego ferido ainda, buscando preencher, se a vida nos dá tudo isso? Se a vida nos chama para participar o tempo todo. Tem sempre um acontecimento, tem sempre alguma coisa acontecendo, tem sempre um livro que cai na sua mão, tem um lugar que você precisa ir, tem uma cama te chamando para dormir, tem um banho que você precisa tomar, sempre tem um assunto na vida, né? Uma comida que você precisa cozinhar, né? Movimento é Ana, tudo também, né? eu Diga, fiquei amor. querendo ouvir mais os princípios, quais foram esses princípios básicos que vocês construíram? Eu sei que está em cima, sim, mas eu fiquei com essa pergunta, assim. Você trouxe a insuficiência do individualismo, e aí quais foram os outros são base para esse convite que você faz à desilusão da pessoa? Ó, se você não incorporar esses princípios, não vai rolar. Aham. Tem um princípio que é assim: é, nós estamos, todo o conteúdo está em transformação contínua. Então, se eu, se eu falo assim, eu sou desse jeito, quem quiser que me aceite, você está mentindo para você e você vai mentir para todo mundo, e a gente vai revelar essa mentira. Então, esse é um princípio. Você não é desse jeito. Você pode estar ferido nesse aspecto, mas você não é desse jeito. E se você quiser insistir nisso,
esse lugar aqui não te serve, porque você vai vir viver no inferno, né? Que ninguém vai acreditar nessa mentira. Especificamente aqui, a gente tem um princípio que foi a natureza que nos chamou, porque as três terras dessa associação, elas eram pastos degradados. Então, a gente tem um princípio de restauração. E essa restauração de um pasto degradado, ele passa pela restauração da nossa degradação também. Então, esse é um princípio bem. Porque, assim, quem é que não sonha com uma terra reflorestada, com um rio passando, né? De preferência, uma cachoeira e frutíferas? Quem não sonha com isso? Mas o que nos coube aqui foi um pasto degradado. Então, a restauração e o reflorestamento é um princípio nosso. A gente tem uma piada, que é um princípio. Quer fazer Deus dar risada, conta para ele os seus planos. Então, a gente, quando quer fazer Deus dar risada, a gente brinca de planejar, mas já sabe que está neste lugar, né? Tudo está em movimento o tempo todo, em transformação, e sempre tem mais espaço do que conteúdo. Não existe votação, não existe hierarquia, mas existem responsabilidades. Então, se eu sou responsável por algum movimento, por algum projeto, eu inicio isso e eu estou colocando uma energia nisso, ninguém me atropela nisso. E eu não atropelo, né? Nenhum de nós não nos atropelamos nisso. Então, a gente compõe, mas a gente respeita que aquele movimento foi iniciado por aquela pessoa e a gente não vai fazer nada que não respeite ali aquela pessoa que já está olhando um todo, né? Ela teve força para fazer aquele início. Então, a gente tem bastante apreço por isso. Então, a gente também evita confundir conceitos, os conceitos estão sempre em movimento, sempre. A gente muda as palavras elas são orientações, mas depois elas não podem existir sem estarem também em transformação. Então, daqui a pouco a gente está usando uma outra palavra para uma mesma coisa que já mais aprofundada. Então, e esses princípios eles estão sempre atualizáveis, né? Mas a base é essa, a base é a humildade extrema de que a gente não sabe. Não sabemos. Não interessa o quanto eu consigo ampliar minha percepção, eu nunca abarco todo. Então, é o princípio de que não existe uma verdade absoluta. Toda verdade carrega mentiras. Então, a gente vai colecionando experiências que geram. A gente tem um site, vilasemrede.online, e lá a gente tem um manifesto. Logo na primeira página ali tem um manifesto. Esse manifesto é cheio de princípios. E aí a gente vai fazendo esses princípios caberem na nossa boca, caberem na nossa prática, né? A burocracia, ela está a serviço. Assim, eu tenho um problema com a burocracia exageradamente, então, às vezes eu sou aquela que breca a burocracia, e eu acho que não tem que brecar, eu acho que é um problema meu que eu preciso trabalhar, mas a burocracia, ela tem que estar sempre a serviço, ela não está na frente. Então, não se tem um estatuto burocrático, você tem um estatuto vivo, um estatuto que está lá, registrado, que não pode mudar. Então, ele é todo poético, eu não sei nem como ele passou no registro, mas tem umas coisas muito claras, né? Você está entrando numa associação que você não é proprietário, que não tem terra privada e etc e tal. Para entrar é assim, para sair é assado e tal. Então, são esses princípios que são grandes brincadeiras. Então, eu posso pegar um livro do Manuel de Barros e falar, vamos brincar com esses princípios, né? Posso pegar um conceito de Nietzsche e falar, vamos brincar com esses princípios. São essas bases
que sustentam um lugar de ignorância humana. Nós somos muito ignorantes e essa é a nossa condição humana, não é um xingamento, né? Que a gente não sabe, eu para onde vim, para onde vou e o que eu estou fazendo aqui. Então, que eu seja orientada como extensão dessa natureza. Então, volto lá e assim, você tem certeza do que você está fazendo? Claro que não. Mas o corpo, que é a minha constituição, que é a nossa existência, o corpo revela, fica aberto, não tem dor, né? Gosta de respirar, solta uns suspiros. Então, o corpo ele é um guia. Esse é um dos princípios também. A gente tem o corpo como guia. Então, o corpo está sempre muito presente nas nossas práticas. Essa percepção corporal, práticas corporais, né? E Muito aí, meus bem. amores? Então, estamos no nosso tempo. Queria abrir aqui para ver se alguém quer trazer algum ponto ainda antes para a gente sair mais inteiro para começar a fechar. Alguém quer compartilhar algo? Bárbara, que chegou agora, bem-vinda na comunidade conosco. Oi, tudo bem? Boa noite. Oi. Eu vou trazer uma pergunta então, mas eu acho que ela é meio difícil. Não sei se tem tempo. Fale. E- Não, eu queria saber mais sobre. Você falou das comunidades, né? Em como que seria para, sei lá, resolver os conflitos a partir da noção de que não, vocês não vão concordar, né? Que você falou que vocês não usam consenso, você trouxe um pouco, né? Queria que falasse mais disso, assim, porque eu acho que tem muitos momentos em que, sei lá, as culturas são muito diferentes e as pessoas, elas realmente não vão concordar nunca, assim. E esse vai ser sempre o ponto de partida, né? Então, tipo, eu queria saber mais sobre esse lugar onde é isso, assim, tipo, não tem como convencer o outro, né? Não, não tem. Então é assim, vou fazer, dá para falar isso de uma maneira sucinta. Eu estou com um conflito. Conflito parte sempre de alguém. Pode ser que eu esteja com conflito com alguém que nem está com conflito comigo, mas pode ser que o outro também esteja, ou pode ser que virou uma situação de conflito. E quando vira essa situação de conflito, ou uma pessoa tem um conflito, antes de mais nada, a gente faz autorregulação. Então, a gente cria um ambiente. Eu não sou a única pessoa que tenho ferramentas para conduzir isso. Eu gosto muito de conduzir, então eu sempre me ponho à disposição, mas eu não sou a única. Então, a pessoa pode procurar alguém que gosta de conduzir, como pode trazer isso para o grupo inteiro. Então, por exemplo, às vezes alguém me procura pessoalmente e fala: olha, eu estou com um conflito e gostaria que você me ajudasse aqui. Então, a primeira coisa que eu faço é autorregulagem. Como é que se autorregula? Com espaço. Então, a gente cria um ambiente de espaço, faço um trabalho corporal, a maneira que eu faço é através do corpo, e aí a pessoa sente um estado, eu falo: como é que você está agora? Fala: eu estou relaxada. Então, agora, deste lugar, olha para a situação. Acontece de, às vezes, a pessoa falar: a situação desapareceu, ou a pessoa falar: agora eu tenho uma compreensão, ou ela falar assim: olha, quando eu olho para essa situação, eu acho que a gente precisa aprofundar sobre isso. Eu acho que é um assunto sério, acho que é um assunto importante. Então, tá, podemos trazer isso para o grupo? A pessoa que trouxe, claro, vamos lá. E aí a gente também, aí vem para o grupo, cria um ambiente no grupo, cria uma autorregulação, cria esse, assim, né, esse espaço, e aí se traz a questão. E aí, como é que cada um sente a questão? O olhar. Aí autorregula, para não vir na reatividade. Esse é um dos princípios mais importantes. Nós evitamos a reatividade. A gente convida todo mundo para participar e não para reagir. E a reatividade é uma reação do desequilíbrio, do desalinhamento, da dor, do machucado, da ferida. Então, todo mundo aqui está de acordo
a entrar no campo não reativo. É muito importante abrir um campo de não ameaça. Então, não tem ameaça. Isso a gente faz de uma maneira muito simples, muito silenciosa, muito vibracional, né? Muito vibracional. E como eu sou numeróloga, eu também aproveito e uso os mapas das pessoas para isso, né? Porque os mapas são números que trazem esse campo vibracional. Então, seja o caminho que for, a gente traz isso. E, às vezes é outra pessoa que conduz, né? Tem várias técnicas que várias pessoas aqui dominam. Então, criou isso. Todo mundo já está autorregulado, e agora? Vamos olhar para isso? Vamos. E aí a gente olha. Isso é bem raro de acontecer, porque é raro chegar nesse lugar. Às vezes o conflito é muito bobo, é assim, a gente tem festa de Ano Novo. E aí na festa de Ano Novo eu queria que tocasse outro tipo de música. Ah, tá bom. Faz uma playlist e toca outro tipo de música. Tá tudo bem. Pronto. Ah, é simples assim, né? É simples assim. E a pessoa vê isso como um conflito. Ai, meu Deus, qual que é o conflito dela? Pensar, será que eu vou agradar? Será que vão gostar? Será que... Experimenta, arrisca, né? Ou conversa com todo mundo. Gente, eu vou fazer uma playlist, quero que vocês me ajudem. É simples, né? Então, são conflitos. Agora, tem conflitos maiores, por exemplo, se alguém se apaixonar por outra pessoa que está envolvida já numa relação. Aí a gente vai olhar para isso com muito amor, muito carinho, muito tempo, muito espaço, e a gente não sabe o que vai acontecer. Todo mundo vai estar aberto para essa experiência. Aí a gente vai, e olha, e dá espaço, dá tempo, e algo acontece, né? Tudo bem, Bárbara? Olha, a gente está tendo já umas saídas, porque deu o nosso horário, já saíram duas pessoas, então acho que a gente podia é, fazer o nosso fechamento. Aí, Ah, bom, primeiro eu queria agradecer você, Ana, a presença. Fiquei com várias coisas, tipo, a gente não conversou, né, desde que começou esse movimento maior. Eu fui, visitar você lá em Piracaia quando ainda não tinha começado, estava ali a terra do lado, assim, e a gente foi se encontrando nesse outro espaço. Eu comecei um pouco mais com outras pessoas que estão próximas. E aí veio várias perguntas aqui pelas minhas experiências particulares, né? Mas então a conversa renderia muito, mas não vai caber agora. Então quero agradecer a todo mundo que esteve presente, a partilha, agradecer por essa lista de inspirações aqui de princípios, que estava fiquei curiosa, passar a palavra para Lara, para depois devolver para você, Ana, fechar. É, também queria agradecer, Ana, e todos que sustentaram esse campo, né, da gente se permitir percorrer essa jornada. Sempre com a Ana é uma jornada, né, uma experimentação aberta, né, e isso é muito importante, a gente ter essa coragem e essa abertura, essa receptividade, né. E o que eu queria dizer também é que a gente ainda tem mais um movimento esse ano, então, a gente ainda se encontra dia 16 de dezembro. Então, só para lembrar que a gente ainda não, né, não encerrou o nosso ciclo de 2025. Então, vai lá, põe na agenda para a gente se encontrar ainda esse ano. E eu acho que é isso. E agradeço mais uma vez, Ana, a riqueza do seu percurso, oferecendo aí para a gente poder saborear um pouquinho e se investigar, né? Se abrir para essa experimentação. Muito bom, muito rico. eu tenho um carinho muito grande pelo esse movimento da Gaia de vocês, porque até hoje eu encontro pessoas
de tantos encontros que participaram já e a gente vai desenvolvendo conversas. Então, assim, acho um trabalho importantíssimo, fundamental, essa energia que vocês colocam e que não é fácil colocar essa energia por tanto tempo no movimento e no projeto. Então, contem sempre com a minha torcida. Mesmo se eu não estiver fazendo parte, eu estou torcendo por esse movimento, tá? E aqui também as terras estão abertas para as visitas e Nana também, a hora que você quiser fazer essas conversas assim, com esse, pode chamar que vai ser uma alegria. Obrigada, viu? Adorei estar com vocês, muito inspirador, um campo muito acolhedor e amoroso. Estamos em contato. Maravilha, gente. Então, boa noite. Maravilha. A Boa gente noite, segue no obrigada. Zap grupinho e dia 16 nos revemos. Até Bom já já. dia. Um beijo. Beijo. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Até. Tchau, Obrigada. tchau.